na parte de quinta-feira, nosso testemunho de Jesus. Várias vezes, à medida que João apresenta testemunhas de Jesus, seu objetivo é nos levar a uma conclusão mais abrangente. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, disse João. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Este é o propósito do Evangelho de João. Capítulo 20, verso 30 e 31. Aqui diz claramente: Jesus operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos, veja o propósito de João ter escrito o seu evangelho. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Jesus é Deus. É impossível ser filho de Deus e não ser Deus. Meu filho é humano porque eu sou humano. O pai é humano, o filho é humano. Mas o filho do Deus Pai divino, o filho também é divino, 100% divino. Meu querido irmão, aqui diz para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Crendo em Jesus Cristo, temos vida eterna. Quais são algumas das coisas que temos hoje que as pessoas naquela época de Jesus não tinham e que devem nos ajudar a crer? Nós temos vantagens. Quais são as vantagens? Nós temos as profecias que se cumpriram. Abrindo a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, verso 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Naquele tempo foi feita uma pergunta, e Jesus Cristo deu os sinais proféticos que aconteceriam na terra. Queridos, você e eu que estamos vivendo nesta última geração, nós podemos comprovar todos estes sinais mencionados por Jesus, sinais proféticos que se tornaram sinais históricos. Nós já passamos pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estamos às portas da Terceira Guerra Mundial. Nós estamos assistindo os terremotos, as destruições, as desgraças, as epidemias, as pestes, as mortes. Nós estamos vendo os sinais se cumprindo diante dos nossos olhos. Por isso, queridos, nós podemos ser e devemos ser testemunhas de Jesus com muito maior convicção, batizados e incendiados pelo Espírito Santo, porque nós conhecemos a história do passado e estamos vendo o cumprimento nesta última geração dos sinais proféticos mencionados no Apocalipse do Evangelho. Qual é o Apocalipse do Evangelho? O capítulo 24 de Mateus. Este é o Apocalipse dentro do Evangelho. E Jesus disse, verso 14, este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O Evangelho será pregado. Sim, Deus tem uma estratégia para fazer com que o Evangelho seja pregado no mundo todo em questão de semanas. Em questão de semanas, Deus fará com que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, em todas as nações. Na abertura do sexto selo, para iniciar o juízo dos vivos, haverá um grande tremor de terra. Apocalipse 6:12. Este tremor de terra vai abalar a terra, todos os continentes. E então haverá o escurecimento do sol. Queridos, a lua em sangue, a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares e o céu se recolhendo como um pergaminho, são sinais que serão presenciados, vistos por toda a humanidade. E todos perguntarão, o que é isso? E nós, o remanescente de Deus, batizados pelo Espírito Santo, nós podemos dizer, chegou a hora do juízo dos vivos. Chegou o selamento do povo de Deus, chegou o selamento dos ímpios com o sinal da besta e o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo. Isso vai acontecer na abertura do sexto selo. Meu querido irmão, estes sinais mencionados em
Apocalipse capítulo 6, versos 12 em diante, e também os sinais proféticos de Mateus capítulo 24 estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Você será testemunha de Jesus Cristo. Hoje, quase 2000 anos depois, como seguidores de Jesus, temos o privilégio de dar testemunho de Cristo e do que Ele fez por nós. Não é simplesmente pelas palavras de Natanael, ou pelas palavras de Nicodemos, ou pelas palavras da mulher samaritana, ou pelos ensinos dos fariseus que reconhecemos que Jesus é o Messias. É pela leitura de Apocalipse, é pela leitura de Mateus capítulo 24, sob o poder convincente do Espírito Santo. Ao lermos as profecias de Apocalipse, de Daniel, de Mateus 24, nós entendemos que chegou o fim, chegou o tempo do fim, e nós somos a geração que vamos assistir à volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus em glória e majestade. Deus está contando com o seu testemunho, meu querido irmão. Não vamos cruzar os braços. Assim como a mulher samaritana saiu correndo, esquecendo o próprio vaso de água que ela veio buscar, água no poço, mas ela esqueceu. E ela saiu correndo e foi para a cidade e anunciou à cidade inteira: achei o Messias, porque ele contou toda a minha vida. Meu querido irmão, a mulher samaritana foi uma missionária, ela deu o testemunho. Maria, ao quebrar o vaso de alabastro, ela deu o seu testemunho de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, e o coração dela extravasou de gratidão. Você e eu devemos extravasar o nosso coração de gratidão a Jesus Cristo por ser o nosso Salvador, contando a história de Jesus, anunciando Jesus Cristo. Ele virá em breve. Eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Proclamemos estas boas novas, esta bendita esperança. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelas mensagens inspiradas pelo Espírito Santo no Evangelho de João. Mensagens que nos tocam. E ajuda-nos, Pai, a sermos testemunhas de Jesus, testificando de Jesus Cristo como Salvador nosso, como Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. E que este Cristo crucificado, ressurreto e assunto ao céu, que o Senhor nos ajude a pregar que Ele está para voltar. Ouvimos passos de um Deus que está voltando. Jesus Cristo, volte logo nos buscar. Em Teu nome suplicamos. Amém, Senhor, e amém. Deixo com você, meu querido irmão e querida irmã, a paz de Jesus. Amém.